Oi meu povo, boa noite, tudo bem? Hoje eu tô numa outra posição do, do lugar, da sala, do escritório. Porque eu vou ler um texto hoje, resolvi mudar um pouco o tipo de texto. E eu precisava ler no computador, então eu liguei o meu computador para ler. É um texto de um psicanalista de Minas Gerais chamado Henri Kaufmann. Acho que é assim que fala. Ele já até participei de seminário que ele fez, tudo mais. E com essa questão da pandemia, do isolamento social, né, do distanciamento, tem muitos psicanalistas escrevendo e tem chegado, né, para quem tem acesso a quem se inscreveu numa caixa lá de um negócio dos e-mails, recebe, e é o Correio Express, chama, que é uma revista eletrônica da Escola Brasileira de Psicanálise. Como tá nisso tudo, já falei, né, que estou na minha formação em psicanálise lacaniana, achei que seria interessante, porque é um texto, apesar de ter alguns jargões lacanianos, acho que ele é muito preciso para dizer o que a psicanálise lacaniana tem a dizer sobre os momentos atuais, né, gente? Já que, afinal de contas, eu mesmo, por exemplo, comecei isso tudo por conta do que estamos passando todos agora, né, no mundo inteiro. E o texto chama Pandemia e o Infamiliar. Eu tava até brincando, zoando com a Tati e com a Si, que eu ia ler algum texto de algum psicanalista e falar assim, então, daí você vai lá e compartilha com essa pessoa pra ela ver que eu tô lendo. Mas eu não sei se ele tem redes sociais, enfim. E não era essa a intenção. Então eu vou ler o texto dele, gente. É curto, tá, gente? Segundo a anedota, um psicanalista lacaniano, ao ser conduzido para uma cirurgia de urgência, deitado sobre a maca, antes da anestesia, dirige-se ao cirurgião dizendo: Doutor, essas coisas que andei falando sobre a medicina e a ciência são apenas brincadeiras, viu? Essa anedota desvela a disjunção fundamental entre a psicanálise e a medicina, na medida em que esta, lembra-nos Lacan, na modernidade, foi tomada pela ciência. Sua comicidade revela que não desconhecemos o lugar e importância da ciência quando, por exemplo, a dimensão biológica dos corpos exige uma intervenção. Uma cirurgia é um procedimento sob o qual, anestesiados, somos apagados de qualquer resposta subjetiva. A pandemia do novo coronavírus lançou-nos numa situação algo similar, em que o saber da ciência se revela o único capaz de indicar um caminho possível. E, apesar dos esforços do bom humor, a pandemia percorre o percurso da tragédia. Há uma morte que se anuncia como destino inevitável. Vivemos, de maneira abrupta, uma subversão dos modos como o corpo vinha sendo experimentado em nossos tempos, e tal mudança, acredito, diz respeito aos efeitos sobre o imaginário da morte. Freud assinala a inexistência de qualquer representação da morte no inconsciente, quando da Primeira Grande Guerra observa a transformação do mundo em um lugar estranho, onde o cidadão civilizado vive um grande desamparo. Para Freud, esse encontro com o real revelava a dimensão ilusória e idealizada do mundo. Com a guerra, a morte, que costumava ser deixada de lado e que era tratada como um caso fortuito, passava a acontecer em grande número, provocada por uma poderosa maquinaria de guerra e destruição. Ainda segundo Freud, nossa relação com a morte sofreria profunda transformação, pois aquela realidade varreria o tratamento convencional que tínhamos para com ela. Não seríamos mais capazes de manter nossa relação anterior com a morte e ainda não havíamos encontrado uma nova. A Primeira Grande Guerra, com sua maquinaria de deixar viver ou fazer morrer, desvelou o avanço do biopoder e da necropolítica sobre o mundo. Tal realidade não era nova para os povos colonizados do Novo Mundo, particularmente aqueles que se viram retirados de sua história e familiaridade
tomados pelos senhores de escravos. Uma das marcas da escravidão era a perda do direito sobre sua prole, sobre sua vida e sua morte. O biopoder e as formas de exceção avançariam ainda mais com a dominação pelo nazismo, com os campos de concentração e com o horror emblemático do Showa. Nosso mundo presenciou desde então uma disseminação das máquinas de destruição e da lógica do controle dos corpos e a soberania sobre a morte arrancada nas novas formas de dominação e servidão, revelando assim a nova relação com a morte, interrogada por Freud. Mais contemporaneamente, vimos com o imperativo do consumo capitalista, bem como seu laço intoxicado, transformou de forma epidêmica os seres falantes em adictos, tomados pela oferta atemporal e atópica do gozo. A alteridade do corpo, esse corpo que temos e que habitamos em sua extimidade, a responsabilidade do ser falante com ele e com seu gozo, e, portanto, com o que espera vida e morte, que separa vida e morte, foi gradativamente tomada pela compulsão. As imagens oferecidas ao consumo pelas novas tecnologias tornaram-se formas imaginárias imperativas de ser. Com a pandemia do coronavírus, com o distanciamento social e os regimes de quarentena, a que fomos impelidos a fazer, orientados pela ciência, cada um de nós se viu diante do retorno de um infamiliar em nossas vidas. Diferentemente da situação da anedota em que o corpo é oferecido à total responsabilidade do outro, não há anestesia. O vírus mostrou a cada um sua alteridade em relação à casa que habita, um real que se precipita mais além dessa estranha biologia com a qual passamos intensamente a conviver. O mundo se atentou para o fato de que, para além do saber da ciência imprescindível, para além da esperança religiosa, há um corpo que retorna para casa nessa quarentena. Um corpo em sua alteridade, que escapa aos semblantes, e junto com ele, uma morte da qual não temos como nos separarmos. Escuta esse estranhamento nos atendimentos remotos, seja em forma de angústia, hipocondria, perplexidade, seja também na riqueza das soluções de vida encontradas. É possível presenciarmos novos usos da tecnologia, descolados da compulsão, nas conversas, nos atos e sorrisos, nas aproximações possíveis, no exercício de tratar o trágico pelo cômico. Vivemos um mundo bastante estranho, infamiliar. Cada um, neste momento, tem a chance de se ver diante de seu duplo, dando-se conta da mortalidade do seu corpo biológico e pela recuperação de sua morte. Tem a chance de se fazer mais responsável por seu desejo e por sua vida. Não sabemos que mundo virá depois dessa experiência. Sabemos, contudo, que diante da novidade que virá, caberá a nós, analistas e a psicanálise, sustentar nosso discurso e atualizar nossa prática diante desse desamparo e angústia, sobretudo no esforço de fazer valer a fenda diante dos inevitáveis esforços que existirão do biocontrole das mortes e, portanto, de nossas vidas. É isso, gente. Obrigado. Tchau. Oi, Tati. Esse texto é tão bom, né? Tchau.